Esse vídeo tem por objetivo desmascarar uma das figuras mais nefastas que surgiu na política brasileira nos últimos anos, como vocês vão perceber ao longo dos argumentos elencados no vídeo. Sim, estamos falando dele, Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República em 2018, deputado federal, há mais de 20 anos no Congresso Nacional e declaradamente inimigo da classe trabalhadora, como vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Bem, para começar, Bolsonaro defende o golpe militar realizado no Brasil em 1964 contra o presidente João Goulart, mais conhecido popularmente como Jango, que na prática foi um golpe da elite brasileira e internacional contra os trabalhadores. O presidente Jango assumiu o mandato após o presidente Jânio Quadros renunciar. Ele era o vice, do Jânio Quadros. Então ele assumiu legitimamente. E o que ele fez naquele contexto ali, no começo da década de 60? Ele implementou o 13º salário, aquele que você ganha no final do ano. Em julho de 1962, ele sancionou o Estatuto do Trabalhador Rural. O que significava isso na época? A CLT, quando ela foi promulgada na década de 40 pelo presidente Getúlio Vargas, ela não alcançava os trabalhadores rurais, que eram a maioria. Já na década de 40 era a maioria, na década de 60 também ainda era a maioria, era 55% da população brasileira vivia no campo. Então, o Estatuto do Trabalhador Rural, ele simplesmente ampliou a CLT para os trabalhadores do campo. Ou seja, limitou a jornada de trabalho em 8 horas, muitas vezes chegava a 14, 15 horas. Ele implementou o descanso semanal, férias remuneradas, remuneração de acordo com o salário mínimo, registro em carteira independente do sexo, direito à greve, a organizar-se e criar sindicatos, realizar legalmente reivindicações econômicas de melhorias salariais, enfim. A CLT chegava de fato aos trabalhadores rurais. Ou seja, o cara acabou com a escravidão no campo, pelo menos com a escravidão típica do sistema escravista, que vigorou no Brasil legalmente até 1888. Além disso, ele pretendia realizar as chamadas reformas de base. O que eram essas reformas? A reforma agrária, que pretendia dar terra aos camponeses pobres, como eu falei, 55% da população vivia no campo. A reforma bancária, que pretendia ampliar o crédito para os pequenos produtores, após eles ganharem a terra, eles precisariam de crédito, de maquinário, enfim. A reforma educacional, que visava eliminar o analfabetismo no país. A reforma eleitoral, que pretendia garantir o direito ao voto para os analfabetos, que era a maioria do povo, e que isso era essencial na época, porque como o povo em sua maioria era analfabeto, quem que acabava elegendo os presidentes e os representantes institucionais? Obviamente que a classe média e a elite. A reforma urbana, que pretendia garantir que as pessoas que viviam de aluguel pudessem comprar os imóveis onde moravam por um preço justo. E isso era importante por quê? Porque a maioria da população vivia de aluguel. Mais de 50% do povo não tinha casa própria. E o presidente objetivava também nacionalizar setores importantes da indústria, energia elétrica, indústria petrolífera, petroquímica, enfim, setores estratégicos da economia, além de limitar em 10% a remessa de lucro das multinacionais enviadas para o exterior. Atualmente, o lucro que as multinacionais enviam para seus países, elas não pagam nada em imposto. Essa remessa que sai do país, que é produzida aqui pela classe trabalhadora brasileira e é mandada para os países das multinacionais, esse dinheiro não é taxado, graças à lei criada pelo Fernando Henrique na década de 90. Então, o Jango ele queria limitar em 10% essa remessa de lucro. Por quê? Para esse dinheiro ficar aqui e ser investido no Brasil. Agora me digam, aqueles que estudaram história, principalmente a origem, o contexto do golpe militar, nas páginas de direita, a quem interessava a destituição do presidente Jango no Brasil? A elite empresarial como um todo, já que com a promulgação do 13º salário, os custos com mão de obra aumentaram, consequentemente impactou no lucro dos empresários. Inclusive o jornal O Globo se posicionou contra a criação do 13º salário, porque para eles é sempre interessante uma mão de obra barata para ter um lucro maior. Fundamentalmente, a elite empresarial agrária, os fazendeiros ricos, porque com o Estatuto do Trabalhador Rural não puderam explorar com tanta veemência os trabalhadores, as jornadas com 15, 16 horas não eram mais permitidas. Uma coisa realmente horrível, pagar salário, pagar descanso semanal, férias remunerada e ainda dar terra para os camponeses pobres
Mas quem que ia trabalhar para os fazendeiros ricos? Quem que ia ser o escravo do fazendeiro rico? Se os trabalhadores rurais, em sua ampla maioria, tivessem seus próprios pedaços de terra, e ainda dar crédito para esses trabalhadores, permitir que eles votassem, permitir que eles pudessem comprar seus imóveis alugados, como que as grandes construtoras iam lucrar se todos os trabalhadores passariam a ter moradia própria? Os trabalhadores estão exigindo demais, não acham não? Assim pensava a elite empresarial naquele contexto e por isso que financiou um golpe militar. E a nível internacional, era interessante para os Estados Unidos que o Brasil não tivesse indústria nacional, porque assim eles poderiam pegar o petróleo nacional, pegar as empresas de energia, pegar os setores petroquímicos, abocanhar todos os recursos naturais do país, se apropriar do mercado interno brasileiro para assim aumentar seus lucros. Então o golpe ele foi financiado pela elite nacional e pela elite internacional, pelos grandes empresários, porque todas essas medidas que eu falei, eles impactavam diretamente no lucro do grande empresário e concedia alguns direitos para os trabalhadores. Os militares foram ali quem apareceram, mas quem estava por trás do golpe, do financiamento, da organização, era a elite, eram os ricos. E, portanto, se você apoia o golpe militar, você necessariamente está apoiando os interesses que fizeram esse golpe militar acontecer. Quais interesses? Os interesses dos ricos, dos grandes empresários, contra os trabalhadores. Quem defende o golpe militar é inimigo da classe trabalhadora. Não tem outra expressão. E como sempre pode ficar pior, né? Além de apoiar o golpe militar, o deputado federal Jair Bolsonaro também apoia o regime militar, a ditadura empresarial militar, que vigorou no país de 64 até 85 e que matou 8 mil indígenas, que prendeu, matou e torturou mulheres. Como a própria economista liberal da Globo, Miriam Leitão, que disse em entrevista que foi colocada numa cadeira e recebeu vários choques elétricos, que prendeu crianças. Tem vários arquivos que comprovam esse fato. Os caras não só prendiam e torturavam as pessoas, como colocavam seus filhos para assistirem às sessões de tortura. Muitas vezes assistiam os pais sendo mortos. Mataram jornalistas como o Vladimir Herzog. Matou estudantes como o secundarista Edson Luiz, e resultou posteriormente na Marcha dos 100 mil em 68. Mataram operários como o Santo Dias, que era um operário muito ativo na luta dos trabalhadores. Foi morto covardemente pela Rota. Reprimiram e até proibiram greves, como no contexto das greves do ABC em São Paulo, 79 e 80. Destituíram sindicatos, prenderam líderes sindicalistas. Mataram mais de 700 camponeses em conflitos de terra. E o sujeito ainda tem a coragem, Jair Bolsonaro, de falar que a ditadura deveria ter matado uns 30 mil. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Não deixar pra fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Que o erro, em muitos casos, foi ter só torturado e não ter matado. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais. Ganhar dinheiro foi torturar e não matar. Punição já! Punição já! Punição já! O cara faz gracinha com as mães que estavam procurando os corpos desaparecidos de seus filhos, falando que quem procura osso é cachorro. Quem defende tudo isso, primeiro, é inimigo dos trabalhadores, porque a ditadura era uma ditadura empresarial, né, dos empresários contra a classe trabalhadora, pelo contexto do golpe que eu já falei, pelas repressões contra os movimentos operários, movimentos do campo, contra as manifestações de trabalhadores, estudantis, contra os indígenas. E segundo, que é um monstro do ponto de vista humano. Um cara que defende um regime que matou tanta gente, que torturou tanta gente, que foi tão covarde a ponto de torturar mulheres grávidas, que foi tão covarde a ponto de colocar crianças para assistirem seus pais sendo torturados e mortos. Um cara desse não tem o que falar. É um monstro. É uma figura que tem que ser denunciada e desmascarada para o mundo inteiro saber quem de fato ele é e o que ele defende. E em relação às questões atuais do mandato do Jair Bolsonaro enquanto deputado federal, ele continua sendo inimigo dos trabalhadores. Não basta defender tudo que foi feito de errado contra a nossa classe no passado. Tem que defender tudo que ataca os nossos direitos na atualidade também. O sujeito votou a favor da reforma trabalhista, que permite o parcelamento das férias em até 3 vezes,
que tira a obrigatoriedade das empresas pagarem transporte para trabalhadores que moram em regiões onde não há transporte público, que permite a redução do horário de almoço para 30 minutos, que de forma covarde possibilita que mulheres grávidas trabalhem em condições degradantes, caso o médico da empresa permita. E aí é só comprar o médico, pegar o atestado e já era. As mulheres grávidas vão poder trabalhar em condições de muito calor, muito frio e de alta radiação. A reforma coloca a possibilidade de acordos individuais entre empresários e trabalhadores prevalecerem sobre a legislação trabalhista. Ou seja, todo mundo sabe que as empresas têm muito mais poder, que se o trabalhador não cumprir o que a empresa está falando, os interesses da empresa, ele é demitido e tem milhões de trabalhadores desempregados que vão aceitar o que a empresa está querendo. Então, o poder maior sempre é da empresa, nunca do trabalhador. E quem votou a favor dessa reforma sabe disso. Só que eles mascaram, enganam a população com essa ideia abstrata e ridícula de acordos individuais em pé de igualdade, mas na prática a gente sabe, as empresas mandam, os trabalhadores obedecem. A gente não tem o direito de escolher o nosso salário, quanto tempo a gente vai trabalhar, em que período, se vai ter férias 30, 20 ou 10 dias, enfim. Acordo individual manda quem tem mais poder. E o canalha votou a favor dessa reforma. Ele se ausentou da votação da lei da terceirização, que permite que todas as atividades sejam terceirizadas. Se os trabalhadores terceirizados ganham 25% menos e trabalham 3 horas a mais, quem vota pela ampliação da terceirização está votando pelo quê? Está votando pela precarização das condições de trabalho dos trabalhadores, está votando pela redução do salário, pelo aumento da jornada de trabalho média. Ou seja, está votando contra os trabalhadores. E se vota contra os trabalhadores, é inimigo dos trabalhadores. E para completar, ele ainda me vota a favor da PEC 241, que congela por 20 anos as despesas sociais, gastos em saúde, educação, segurança, ciência, tecnologia, atrasando o país, precarizando os serviços públicos, precarizando as condições de trabalho dos servidores públicos, impedindo novas contratações, novos empregos. Enfim, vota novamente contra a população pobre, que mais precisa dos serviços públicos, que mais precisa de emprego, que mais precisa de ciência, de tecnologia, de educação, de segurança. E vejam só a contradição. O cara se diz um político que se preocupa com a segurança dos trabalhadores, mas vota contra o aumento de investimentos em segurança por 20 anos. Qual a lógica disso? É um canalha, é um farsante, e está sendo desmascarado nesse vídeo. E vai ser cada vez mais, principalmente no ano que vem. É melhor ele já ir se acostumando. E se você está achando que acabou, pode sentar aí que tem muito mais. Recentemente, o sujeito foi nos Estados Unidos bater continência para a bandeira norte-americana e gritar em coro o nome dos Estados Unidos, dizendo que estaria à disposição deles. A minha continência, a bandeira americana. Cara, ou você é um tremendo ignorante, não entende nada de geopolítica, de economia política, de política externa, de comércio internacional, ou você é um baita de um oportunista. Eu acho que é os dois casos. Das 30 maiores empresas do mundo, 18 são dos Estados Unidos. Das 16 maiores empresas de tecnologia do mundo, 12 são dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles dominam 78% do comércio mundial de armas. O que isso significa? Que qualquer país que pretenda desenvolver a sua indústria nacional, a sua tecnologia, ciência, suas empresas nacionais, ele vai entrar em conflito com os Estados Unidos. Porque existe uma concorrência internacional pelo mercado mundial. Se você cria empresas altamente desenvolvidas de tecnologia, você vai estar inevitavelmente concorrendo com os Estados Unidos. Se você cria uma indústria farmacêutica desenvolvida, você vai estar concorrendo com os Estados Unidos. Se você cria empresas grandes e começam a exportar para o mundo inteiro, você vai estar concorrendo com os Estados Unidos. Ou seja, você vai estar entrando em conflito com esse país. Por quê? Porque eles dominam a maior parte do mercado mundial. Qualquer país que, através de políticas nacionalistas, queiram se desenvolver,
vão entrar em conflito com os Estados Unidos, inevitavelmente. Isso é um fato concreto, real. Então não faz sentido você dizer que vai servir o governo dos Estados Unidos, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ora, você quer ser presidente do Brasil ou dos Estados Unidos? Tu quer favorecer as empresas dos Estados Unidos ou a tecnologia brasileira, a ciência brasileira, a indústria nacional? Quanto mais subdesenvolvido é o Brasil, mais espaço para as empresas dos Estados Unidos virem aqui, venderem seus produtos e aumentarem seus lucros. Uma coisa óbvia. É como se um comerciante de uma rua A, que ele precisa vender, ele vai na rua B e bate continência para o seu concorrente, para o comerciante daquela rua que está concorrendo diretamente com ele, pelo mesmo mercado. Não faz sentido. Ou seja, você é um tremendo ignorante ou você é um oportunista. E ainda quer se candidatar por um partido chamado Patriota. É pra rir ou não é? E além dessas questões elencadas, o sujeito ainda é tremendamente preconceituoso, intolerante, machista, porque disse que não contrataria mulheres com o seu salário, porque simplesmente pelo fato delas engravidarem, ou seja, pelo simples fato delas serem mulheres. Agora, deputado, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Você acha certo ou errado isso? Olha, no serviço público, você não tem distinção. Nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Para sermos aqui médicos do hospital, qualquer puta, é a mesma coisa. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. O que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Machista. Fala com teu pai aqui, vai. Como é que pode alguma mulher votar nesse cara depois da besteira que ele disse? Em uma palestra, ele falou que fraquejou ao ter o 5º filho mulher, como se fosse algum demérito ter uma filha. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outros foi também, foram 4. Eu tenho um 5º também. O 5º eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a 5ª deu uma fraquejada, deu uma mulher. Já demonstrou e comprovou em diversas declarações seu caráter homofóbico. Ele disse que se tivesse um filho homossexual, espancaria até que ele virasse hétero, daria um couro, em suas próprias palavras. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. E esse é o seu argumento como é que um couro resolve a orientação sexual das pessoas? Precisa de um estudo acadêmico. É pai preparado. Porque, na verdade, quem precisa ser educado certo tipo de comportamento que ele muda. Acho que toda essa campanha, esse projeto, é para educar os pais. Acho que um garoto adotar um casal de homossexual, um careca, um bigodudo, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio vai ser homossexual também. Disse também que se visse 2 homens se beijando, ele iria agredir. Após o FHC, alguns anos atrás, tirar uma foto com uma bandeira LGBT. Já comparou homossexuais com pedófilos. Disse que casais homossexuais desvalorizariam seu imóvel. Já assumiu que é preconceituoso com muito orgulho. Disse que as minorias LGBT não devem ser respeitadas ou exigirem respeito, mas sim se curvarem à maioria. Então não adianta o sujeito falar que não é homofóbico, porque as suas declarações, os seus posicionamentos comprovam que ele é. A prática é o critério da verdade. A religião deve ser uma questão exclusivamente privada, certo? Por Bolsonaro, não. Para ele, o Estado tem que assumir uma religião determinada e impor essa religião para toda a população. Ele defende um Estado cristão. Ou seja, que todo o modo de atuação do Estado, a sua intervenção, a sua gestão dos serviços públicos, tudo deve ser baseado no cristianismo. A mesma coisa que o Estado Islâmico, só que a diferença é que eles querem impor o Islã a toda a população. O Bolsonaro quer impor o cristianismo. Além do Brasil acima de tudo, como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer
para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. E isso a gente sabe que cria uma série de problemas, de conflitos religiosos. Religião é uma questão exclusivamente individual, pessoal. Cada um tem o direito de ter a sua. E o Estado, portanto, deve ser laico, ou seja, não ter uma religião para impor a toda a sociedade. Porque quem não é cristão, sob um Estado cristão, vai simplesmente ser excluído. Os ateus, as pessoas que não são dessa religião. Enfim, o Estado tem que ser neutro nessa questão. É um princípio democrático básico que ele não entende. Ele quer impor a sua religião a toda a sociedade, mostrando o quão intolerante ele é. O deputado também tem por objetivo, como uma das suas pautas, acabar com todas as reservas indígenas e quilombolas no país. Para ele, índios e quilombolas nem devem existir. Quilombolas, para esse sujeito, nem servem para procriar, em suas próprias palavras. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se eu chegar lá, no que depender de mim, não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. E qual o objetivo de acabar com as reservas dos índios e quilombolas? Dar mais terra para o latifúndio, para os fazendeiros ricos, para a mineração. Ou seja, mostra mais uma vez o seu caráter elitista, de servo da burguesia, de servo da elite empresarial do país, contra as minorias mais oprimidas, exploradas da população. Contra um povo que resistiu durante séculos ao processo de colonização e escravidão. O quilombo é o maior exemplo de resistência da população negra durante o sistema escravista. Então, um cara que fala que os quilombolas não servem para nada, nem para procriar, é um cara racista, porque ele está inferiorizando um setor da população que é consequência da luta contra a escravidão, contra o racismo. E tem mais, Bolsonaro também é xenofóbico. Ele disse que os imigrantes que estavam vindo para o Brasil, principalmente de países pobres, né, da Ásia e da África, eram a escória do mundo. Ou seja, o sujeito é consequência da imigração europeia para o Brasil e classifica os imigrantes de países mais pobres de escória do mundo, mostrando, mais uma vez, que para ele, imigrante europeu pode vir para o Brasil tranquilamente. Agora, imigrante pobre, africano, asiático, para um cara que não gosta de pobre, que é tão preconceituoso, intolerante como a gente viu ao longo do vídeo, claro que aceitar uma população oprimida, precisando de ajuda, de condições dignas de vida, é algo inaceitável. Além de todos esses pontos que vocês viram, que demonstram o quão nefasta é a criatura chamada Jair Bolsonaro, ele também é irresponsável com o dinheiro público. Bolsonaro, em 2016, gastou R$100 mil em serviços postais, com envio de cartas. O sujeito não basta ter parado no século XX em relação a direitos civis, à intolerância, a um comportamento democrático de fato, ele parou também em relação à tecnologia, porque eu acho que ele nunca ouviu falar em serviço de e-mail. Ele precisa enviar cartas, gastar 100 mil do dinheiro público para um serviço completamente arcaico, desnecessário, que a gente tem outras ferramentas que ele não gastaria nem um centavo praticamente do dinheiro público, que poderia enviar essas correspondências. E ainda tem a questão da Friboi, né? Que ele falou que não recebeu dinheiro, mas o que ele fez foi o seguinte, ele recebeu 200 mil da Friboi, enviou para o partido, e o partido no dia seguinte devolveu esses 200 mil como se fosse do fundo partidário. Ou seja, ele lavou esse dinheiro, tornou-o limpo. Mas quem enviou, quem depositou para ele, quem permitiu que ele conseguisse financiar sua campanha, foi a mesma empresa, a Friboi. A Friboi que está envolvido em tantos escândalos de corrupção agora no Brasil, mostrando que o sujeito é um marqueteiro também, né? Um farsante. Ele tenta passar uma imagem de bom moço, mas na prática ele faz a mesma coisa que todos os outros políticos de grandes partidos. É irresponsável com o dinheiro público e se subordina ao poder econômico do grande capital, da elite empresarial. Não basta defender espontaneamente os interesses da elite. Ele tem que se submeter financeiramente também, aceitando o dinheiro deles, para poder financiar sua campanha e chegar lá no Congresso, votar em quase tudo contra a classe trabalhadora.
Então, esse é Jair Bolsonaro. Não é esse sujeito que vocês veem na página se classificando como um cara anticorrupção, anti tudo que está errado, um cara que defende os trabalhadores. Não, é um cara inimigo da classe trabalhadora, como vocês puderam ver. Sempre votou contra os trabalhadores, apoiou o golpe empresarial militar contra os trabalhadores e o regime empresarial militar que massacrou a classe trabalhadora, os estudantes, os povos mais pobres, enfim. Se você votava nesse sujeito por ter se deixado enganar pelo discurso fácil e de suposta defesa dos interesses do povo, até é compreensível. Agora, se você assistiu esse vídeo, se você ficou sabendo de fato quem é Jair Bolsonaro e continua pretendendo votar nele, sendo fundamentalmente um trabalhador ou uma trabalhadora, aí, meu querido e minha querida, você é um tremendo imbecil. Porque você está pretendendo votar em alguém que contraria os seus interesses econômicos, sociais. Seja inteligente, não apoie inimigos da classe trabalhadora.